É muito bonito e nós temos esse privilégio. Irmãos, vamos continuar em Ageu, não é? Eu vou passar aqui, eu vou começar aqui pela irmã Esther, depois a irmã Esther vai passar e os irmãos vão ver aqui uma fotografia aonde estão os reformadores, a Josi e o Léo. Eles foram a Genebra e lá eles vendem esses cartões com os reformadores. Tem um museu da Reforma e aqui esses 8 aqui que eles compilaram num único cartão. Então está John Hus, Melanchthon, Gustavo Adolf, Zwinglio, Hieronymus, Calvino, Lutero e Wycliffe. Nomes bonitos, assim que os irmãos podem, quem ainda não tem filho, pode guardar. Lutero é o mais do rosto afilado aí embaixo. Esse aí, esse é Calvino. Então, na medida que está lá, então vai dar uma olhadinha aí. Claro que a gente fala tanto neles, não é? Somente no período de outubro, na Reforma. E aí, a Josi, mas o Léo falaram, vamos levar um presente para o pastor. Aí compraram esse cartão, né, com essas fotografias. Vamos então, irmãos, abrirmos em Ageu, terceiro livro depois de Mateus, mais fácil. Aliás, antes de Mateus, né? Nós estamos falando sobre aquele momento especial que Deus usa o profeta para animar o povo. E como nós já estudamos aqui, irmãos, nós notamos que aquele povo estava desanimado. Estava desanimado porque eles achavam que o que eles estavam fazendo não era tão glorioso quanto foi o passado deles. E que, às vezes, nós também sentimos isto, né? À medida em que a vida vai passando, a gente vai percebendo que já não conseguimos fazer tanto quanto fazíamos, e às vezes nós nos desanimamos, porque o que nós fazemos hoje não parece em nada com o que nós fizemos ontem. Ou talvez o que nós estamos fazendo hoje é tão pequeno diante do que nós fizemos, que a gente diz, não vou fazer isso nada, não vai, não é? Eu me lembro de um e-mail desses que eles mandam, desses PowerPoint, né? Que eles mandaram para o meu computador, e aí que contava o seguinte, que uma pessoa estava pegando umas estrelinhas do mar e jogando, não sei quantos de vocês já ouviram isso, pegando a estrelinha do mar que a onda tinha trazido, a maré tinha trazido para a praia, ele pegava e jogava, né, de volta para o mar. Aí alguém chegou para ele e disse assim, mas você está doido, cara, não vai fazer nenhuma diferença, olha um mundo de estrelinha, vai morrer um punhado. Ele falou, não, tudo bem, eu posso não fazer diferença para todas. Aí pegou e falou, mas para essa, eu acabo de fazer diferença. Eu achei interessante isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não achamos que o que estamos fazendo é tão pouco que não vale a pena ser feito. Então nós nos desanimamos. E o que nós observamos aqui para esse povo
de Israel que estava lá, no meio daquele entulho para fazer a reconstrução, eles estavam desanimados exatamente porque o que eles estavam fazendo não estava parecendo de maneira nenhuma com o templo que estava lá atrás em Salomão. Então o que nós aprendemos naquele dia lá? Nós aprendemos que é muito fácil lembrarmos do passado como melhor do que realmente ele foi, de forma que o presente parece pior do que realmente ele é. Todos nós somos assim, irmãos. Todos nós. E principalmente quando nós não nos contentamos com aquilo que está acontecendo agora. A gente fala, não, bom mesmo era, bom mesmo era. Não tem nada bom lá atrás, irmãos. Eu não gostaria de nada meu que voltou lá atrás. Porque hoje é muito melhor do que ontem. Hoje eu já aprendi com um punhado de realidades. Hoje aconteceram várias realidades e hoje eu já estou desfrutando disso como bênção do Senhor e não gostaria que repetisse. Então, se Deus tem algo melhor para vir. Então, a mensagem de Ageu, basicamente, para esse povo pós-cativeiro é a seguinte: gente, acredita em mim. Eu tenho algo melhor por vir. E aí, ele começa a mostrar uma realidade que eles poderiam conectarem com as suas realidades já aprendidas e perceberem do que estava para vir. É isso que Deus faz conosco. Às vezes, o que Deus está revelando-nos é tão grande que Ele precisa associar aquilo que está por vir nas nossas vidas, nas nossas famílias, no ministério da igreja, com algo que Ele já fez, com algo que Ele já produziu e que nós temos realidades disso. Então o que Ele faz? A primeira coisa que nós aprendemos na quarta-feira passada é que Deus iria abalar a terra. Não é isso que nós aprendemos? O que nós lemos no verso 6 do capítulo 2 de Ageu? Olha lá. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ao 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Então a primeira coisa que Deus fez foi linkar a mente dessas pessoas ao poder de Deus. Ao poder de Deus. E terremotos, abalos, eram símbolos sobrenaturais da ação de Deus na vida do povo de Israel. O que traz a memória deles quando eles ouvem isso? Aquela tradição oral passada de pai para filho do que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Então, terrivelmente foi abalado aquele monte. Nós lemos lá em Êxodo 19, 18. Vamos ler de novo para a gente firmar esse texto. Êxodo 19, 18. Pode ler.
Olha aí. Então, todo o monte estava sendo abalado. Ou seja, claro que o monte não ruiu, mas o epicentro daquele terremoto era exatamente o meio aonde estava Moisés recebendo. E o povo ficou com medo. Então, toda vez que viesse à mente desse povo um abalar, eles iriam ligar àquela presença de Deus. Então, o que Deus estava transmitindo para esse povo? Uma mensagem simples: eu tenho poder para fazer mudanças para melhor na vida de vocês. Na vida de vocês eu tenho poder para fazer isso. Então, a mensagem que Deus queria transmitir para o povo naquele dia, para animá-los, é o seguinte: vocês não estão trabalhando para um Deus pigmeu. Vocês servem a um Deus todo-poderoso. Então façam o que vocês podem fazer e façam bem. Façam bem. Façam bem o que vocês podem fazer. Quando vocês não podem fazer aquilo que vocês gostariam de fazer. Façam bem o que vocês podem fazer. Quando vocês não podem fazer aquilo que vocês gostariam de fazer maior. O que estava impedindo? Olha, puxa, era tão grande o templo, tão glorioso, tão cheio de ouro, tal. Eu não vou fazer essa coisinha. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Eu não sou um expoente, eu não consigo expor a Bíblia. E o que eu vou? Não vai impactar ninguém o que eu faço. Mas a proposta de Ageu, de Deus através de Ageu, é o seguinte: faça essa coisa aí. Façam bem isto. O que vocês podem fazer, façam bem. Desde que você não possa fazer o que você gostaria de fazer. Não deixa o que você gostaria de fazer gigante impedir que você faça aquilo que você pode fazer e faça bem. Às vezes nós não deixamos de fazer. Quantas vezes nós fazemos isso? No nosso dia a dia. Olha, eu iria carpir aquele negócio ali se eu tivesse uma enxada bem amolada. Agora a enxada que eu tenho aqui não vale nada. Eu poderia fazer um negócio se eu tivesse a ferramenta. Eu sou assim. Eu preciso ter ferramenta. Eu não gosto de trabalhar com nada improvisado. Eu preciso de ter as ferramentas adequadas. Se eu não tiver, eu não improviso. Mas às vezes eu fico falando assim: puxa vida, eu estou enrolando. Deixa eu fazer com o que eu tenho. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de energia, irmãos. Eu faço, mas eu não gosto de brincar com a energia. Eu tenho aquele cortador que pega o fio assim, e se aperta, ele já deixa prontinho. O meu quebrou. E alguma coisa precisou ser arrumado lá, e eu falei: o negócio da Simone lá, da máquina dela. Bem, vai lá fazer. Eu falei, não, embromando ela. Porque eu não tinha, o meu quebrou. Claro que eu fui fazer com alicate, cortei, perdi o fio várias vezes. Mas eu poderia ter um cuidado, como eu fiz, fui lá, peguei um estilete, cortei por cima do fio, virei o fio, passei o estilete e cortei. Então, eu posso fazer o meu melhor com estilete, já que eu não tenho a melhor para fazer. O bom seria aquela cortadinha. Mas aí, depois você termina, coloca lá a tomadinha para ela. Eu desço e falo: rapaz, foi bom esse negócio. Bem, tá pronto. Ela falou: liga aí para ver se funciona. Liguei o motorzão lá foi da overlock. Então,
muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que nós podemos fazer bem, porque a gente acha que deveríamos fazer algo gigante, não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Das pequenas coisas, não é só das coisas para o Senhor. Por exemplo, a gente poderia sair, você não precisa de sair lá do seu bairro e ir visitar a Cris lá do outro lado. Estou falando com você, no seu sentido. Mas ali tem encostado a você o Ricardo, tem um punhado de gente ali que você poderia falar, hoje eu estou tão desanimado para ir lá na Cris, mas eu poderia fazer uma boa visita descendo 2 quadras. 2 quadras. Bater um papo, orar com a pessoa, descer o elevador, ou fazer... eu queria tanto, mas eu não posso ir lá do outro lado. Mas tem alguém pertinho de você que você pode fazer. E fazer bem, não é? Então o que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: eu sou poderoso para mudar essa situação para melhor. Agora faça o seguinte, faça bem o que você pode fazer. Faça bem o que você pode fazer. Mãos à obra. Vai lá e faça isso. O que mais nós aprendemos, irmãos, além disso, na quarta-feira passada, é que Deus está dizendo aqui para o povo de que estas realidades do mover de Deus, dele, entre o povo, aconteceria pela segunda vez, e aí leva-os a pensar no Monte Sinai. Agora ele diz que pode não ser imediato, mas seria iminente. Poderá, isso significa que poderá acontecer a qualquer momento. Então, Deus diz, olha, eu vou mover, eu vou abalar, eu vou balançar, eu vou mover com as nações. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer a qualquer momento. E há algumas coisas aqui, irmãos, que nós precisamos trabalhar um pouquinho. Eu falei sobre a questão lá de Joel 3,16, lemos aquele texto, lemos Amós, não é, do terremoto, lemos Isaías, lemos Ezequiel, mostrar que sempre esse mover da estrutura terrestre, Deus sempre usou isso como um símbolo sobrenatural das suas manifestações. Mas eu quero, antes de passar para o Novo Testamento, falar algo mais para os irmãos. O verso de número 8 diz assim, que ele iria fazer abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações viriam e encheriam de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos 7. O 8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu isso aqui? O que estava pegando com relação ao povo, com aquele povo que estava construindo, com relação ao templo? O templo que eles estavam construindo não teria as riquezas da época de Salomão. Não teria mesmo. Porque a Babilônia levou tudo, minha irmã. Devolveu. Mas foi depois, né? Não estava aqui ainda. Né? Não estava aqui ainda. Foi depois. Não, mas aí só está lendo o 9. Não, mas vamos pensar no 8. Vamos pensar no 8 primeiro. Então aqui, o que Deus estava dizendo para o povo com relação
aquele ouro que não iria ter no templo agora. Porque depois é que veio as riquezas. Deus estava dizendo assim: gente, eu não preciso de ouro. Eu não preciso de prata. Porque tudo é meu. Tudo é meu. Então, o que eu imagino que estava no coração do povo era o seguinte: Deus não vai habitar nesse negócio. Está tão pobrezinho. Tão pobrezinho. Eu tenho a impressão, irmãos, que nós estamos caminhando para que os nossos, que vão vir depois de nós, umas gerações aí para frente, vão pensar esse negócio. Vocês já notaram, por exemplo, que a gente gosta de um templo bonito como este? E as igrejas estão construindo templos, cada um mais bonito do que o outro. O templo de Salomão, a réplica do templo de Salomão, está sendo construído em São Paulo, com milhões de dinheiro, de reais. Daqui a um tempo as pessoas vão achar o seguinte, que Deus não é pobre, Ele não vai habitar. A gente já ouve essa mensagem hoje, da prosperidade. Então, que Deus não vai aceitar um culto que é feito numa igreja que não tem ar-condicionado, que não tenha esse nível de o quê? JBC? JBL, JBC é a reta escavadeira. JBL, não é? JBL. Quer dizer, não é isso, irmãos. Deus está dizendo assim: pessoal, pense uma coisa. Construa o melhor que vocês podem. Se eu quisesse, e Ele diz, virão riquezas. Eu vou abalar, ou seja, eu vou mover as estruturas das nações e virão riquezas para este templo. Mas eu sou o dono da prata e do ouro. Eu não preciso disto como símbolo de adoração. De fato, eu não preciso, irmãos. Sim. Você falou velhinha, mas ela é viúva. Eu não sei se é velha. Você que está dizendo que ela é velha, mas é uma viúva. Fato diz que ela deu tudo. Eu conheço viúva novinha, né? Então, mas pode. Pode sim. Ela deu tudo que tinha e deu muito menos do que a maior parte e estava adorando a Deus com aquilo, e Jesus considerou aquilo como uma realidade muito maior do que as outras. Por quê? Porque Ele é dono da prata e do ouro. Duas lições, irmãos, nisso. Primeiro, eu e vocês não somos proprietários daquilo que nós achamos que somos. Nós somos apenas comodatários. Foi nos dado a bênção, o direito de uso. Nenhum de nós sabemos, irmãos, que fim vai levar o que nós estamos construindo hoje depois que nós morrermos. Quantas fortunas já foram perdidas, quantos pais eram riquíssimos e quantos filhos e netos são paupérrimos. Por quê? Porque não é nossa essa riqueza, é dele essa riqueza. E ele pode fazer isso mudar de mão com uma velocidade que vocês nem imaginam. É dele o ouro e a prata. Isso é bobeira nossa, queremos achar que é tudo nosso. Isso é o direito de uso. Eu tenho o direito de uso, está escriturado, registrado. Meu carro está no meu nome, é um direito de uso. Mas isso aí é besteira, não sei se
Se as minhas filhas vão manter isso, os meus genros, não sei. Não sei. Se os meus netos não vão meter o pé pelas mãos. Não, isso era sonho do meu avô. Pronto, não tem problema, vai acabar. Eu só tive o direito de uso. Isso é uma lição preciosíssima. Nada, quer saber de nada. Então passa. Então nós somos apenas e unicamente aqueles que usam, que usufruto. Tem alguém que já usando o termo certo. Então, olha, é meu. O ouro, a prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Então fique tranquilo que no dia em que precisar de fazer ornamentar esse lugar aqui, eu vou abalar as nações, reinos vão serem movidos para fazer isso. Então fez com a Babilônia sentiu uma vontade tremenda de devolver o que eles haviam roubado há 70 anos do templo quando foi destruído. Devolveram. Quem mais encheu o templo de riqueza? Quem sabe? Quem sabe? Só para comprovar esse poder de Deus, irmãos, quando move o coração das nações, dos reis, dos príncipes, e muda a riqueza de mão. Mesmo que as motivações não seja motivação de culto, não seja motivação de adoração, seja motivação política. Política. Mas Deus move o coração das pessoas. O que Provérbios 21:1 diz sem olhar na Bíblia? Não pode olhar, gente. O quê? Não. Esse é Jó. Dá uma olhadinha lá e risca de vermelho. O que diz lá? O quê? Aí que está. Provérbios 21:1. Olha aqui como que é lindo isso aqui. Deus está dizendo assim para o povo: faça vocês o melhor que vocês puderem e deixa que eu vou fazer o resto. Eu vou abalar as nações. Eu vou conduzir o coração do rei, que o texto está dizendo, um rei está dizendo isso. Que o coração do rei é como ribeiros de água, Deus muda o curso desse ribeiro para onde Ele quer. O leito do rio é Deus que muda. Ele está dizendo que o coração do rei, Deus o inclina para onde Ele quer. Eu fico pensando, algumas leis que são votadas, o cara bate no peito e acha que é dele a lei. Mas ele simplesmente, aquele clique que foi dado na cabeça dele, é simplesmente de eu falar assim, está na hora de você dar uma cooperada. O cara faz o papel, assina e faz o projeto, aprova, a Dilma não veta, aprova e passa para abençoar. Para dar realidades do que Deus está querendo que se faça. Então, irmãos, quando ele move o coração do rei da Pérsia para devolver o que a Babilônia havia levado, Deus está fazendo isso. Agora, não lembraram do rei que encheu o templo de ouro? Hein? Não. Hein? Dario deixou o documento. Não, mas é outro rei. É um rei conhecidíssimo nosso, que vai falar muito dele agora no Natal. Herodes. Mateus capítulo 13. Deixa eu ver se é lá mesmo. Mateus 13. É porque isso aqui não estava no script, viu, irmãos? Quando está eu anoto todos, mas quando não está eu tenho que
a mente. Então eu preciso de achar. Não é, né? É o que veio na mente. Mas eu trago para vocês da próxima lição, eu vou trazer para vocês onde está. E agora não adianta eu querer achar que eu não vou conseguir. Ele enche o templo de ouro. Não é 13. Não, não é 13. É o que veio na memória, mas falhou agora, viu? Mas eu vou trazer para vocês depois. É porque eu não anotei. Isso aqui faz parte de outro lado do estudo. Mas aí ele manda, ele enche de ouro o templo. E torna o templo belíssimo, o brilho do templo, aquela realidade toda do templo. Para quê? Para que ele pudesse ganhar o apoio dos judeus. Dos judeus. Ele queria conquistar a confiança dos judeus. Ele queria trazer essa realidade para os judeus. Mas não conseguiu, irmãos. Eu quero, depois dessas observações, falar com os irmãos, estudarmos um pouquinho sobre essa perspectiva futura. Que o que eu disse para os irmãos quando nós começamos esse módulo? Que esse texto não é fácil de ser entendido, é fácil em falar sobre riqueza dessas coisas. É um texto que a gente precisa aprender que ele está focando o futuro, não está focando o presente, em que a glória de Deus é manifestada e escrita aqui por 3 vezes. 3 vezes. Então o interesse desse mover de Deus para que se construa esse templo é para que as pessoas tomem conhecimento e saibam acerca do Deus que Israel servia. E nós somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para glorificarmos a este Deus que nos resgatou. Nós não estamos aqui para outra coisa. Tudo quanto nós fazemos são simplesmente pretextos para glorificarmos o nome de Deus. Tudo quanto fazemos. Do mais simples ao mais complicado das nossas vidas. Do mais fácil ao mais difícil das nossas vidas, somos chamados para glorificarmos o Senhor. Então esse texto traz esta marca. Esse texto também traz por 5 vezes falando do Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, mostrando-nos que quem está no controle para trabalhar essa realidade é o Senhor Deus. Também, irmãos, falamos que esse texto é um texto messiânico. É um texto que está falando de Jesus Cristo. E esse abalar a terra, ele é trazido em Mateus, em Apocalipse, de uma maneira muito impactante. E eu quero trabalhar com os irmãos para depois nós passarmos para o segundo tópico dessa mensagem. Mateus 24, 29, 30. O meu entendimento, irmãos, desse texto, é que esse texto... Por que eu trabalhei esse negócio da riqueza primeiro com os irmãos? Para depois falarmos desses textos escatológicos. Mateus 24, 29 e 30. São textos chamados textos escatológicos, que tem a ver com a vinda de Jesus. Deixa eu aproveitar e a gente aprender uma coisinha que eu ouço que é muito errado. E já ouvi crente falar isso, já ouvi pastor falar isso, está errado. Quando eu falo para vocês assim,
Nossa, isso parece uma realidade apocalíptica. O que você tem na sua mente de compreensão do que eu estou falando? Por exemplo, fim do mundo. Não é? Assim, eu falo assim, não, isso é coisa apocalíptica. A gente vai falar alguma coisa, não, parece um negócio apocalíptico. Aí a pessoa fala, nossa, está acabando o mundo, né? O que significa apocalipse? Sim, senhora. Revelação. Nada mais do que isso. Então, Apocalipse não está dizendo assim, que o negócio está acabando o mundo. Não está. Revelação é o que Deus está fazendo no Apocalipse, mostrando algumas realidades que a gente não vai saber nunca definir quais são, outras nós vamos saber, do que vai acontecer na realidade da volta de Jesus. Então, é um aprendizado. Quando você fala assim, porque esse negócio apocalipse, o cara não sabe o que apocalipse significa. Não é catastrófico o negócio. Não é Jesus voltando. Eu hoje assisti uma reportagem que explodiram aí na cidade de Araminas, é isso? É a cidade de São Paulo, dividindo São Paulo com Minas Gerais. Eu acho que é isso mesmo. Estouraram um caixa do banco lá. A mulher falou assim, aí a repórter entrevistando, ela disse assim, mas eu assustei muito, por que não falaram que o mundo ia acabar em 2012? E estava parecendo que estava começando aqui. Então, mas eu quero que os irmãos tenham isso na mente. Por exemplo, quando eu ler que Apocalipse é uma revelação de Deus, que o que vai acontecer. Mateus 24, 29 e 30. Olha, imediatamente, em seguida, a angústia, alguns traz aflições, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, primeira coisa, irmãos. Voltando. Na televisão, que Jesus já está aqui na terra. Eu vi essa reportagem de Jesus lá. Então, pois é, mas aí não aconteceu nada, então não é o meu da Bíblia. Não aconteceu nada, então não é o meu. Porque quando o meu... Olha aqui, irmãos. Essas coisas virão depois de muita angústia. De muita angústia. Aqueles que não são do Senhor sofrerão muita angústia, irmãos. Aqueles que são do Senhor, eu tenho a impressão que terá um conforto especial para suportar esse tempo que não vai ser fácil. Mas aí o que vai acontecer? Vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Ainda não é ele. É o sinal, que eu não sei que sinal que é. Pode ser os arcanjos tocando trombeta, pode ser um arco-íris, eu não sei o que vai ser. Vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Aí vai haver em todos os povos da terra um lamentar. E aí sim, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, todas as vezes que nós associarmos a profecia de Ageu
em abalar o firmamento, a terra seca, a terra molhada, a água, o céu e a terra, está falando vinculado à realidade da volta de Jesus. Quando eu falei aqui domingo passado, aliás, quarta-feira passada, se alguém lembrava de no Novo Testamento alguns abalos que a Bíblia refere. Alguém soltou um. Quais os abalos que vocês se lembram no Novo Testamento que parece, ou algum mover no Novo Testamento, que parece com Mateus 24? Hein? Está aqui, olha aqui. Ele citou um. Quando Paulo e Silas estavam presos, o epicentro do temor de terra foi exatamente onde eles estavam, e não só as algemas que os prendiam, mas portões, celas, tudo foi aberto. É um deles. Qual o outro? Na crucificação. Escureceu-se tudo. Fugiu-se a claridade do dia. Houve relâmpagos. Houve uma manifestação cósmica. Porque o Criador do cosmos havia padecido na cruz voluntariamente pela sua própria criação, para redimi-la. Então a criação convulsiona-se. Uma série de convulsões da criação foram manifestadas. Quando mais? Quando outro mover de terra aconteceu. Hein? Eu imagino que foi um negócio tremendo ali, mas não é lá ainda não. Mas houve, né? Houve um epicentro onde eles estavam reunidos, não é? Mas ainda não é esse. Antes desse. Irmãos, quando foi que 500 pessoas ressuscitaram? Hein? Quando foi? Foi na cruz? Ou foi na ressurreição? Isso. Então houve um abalo. Houve um abalo. Houve um abalo. E Paulo testifica isso em 1 Coríntios 15. Quando ele faz a apologia da ressurreição. Ele chama os que estavam vivos, entre eles ainda, que não tinham morrido pela segunda vez. Não é a segunda morte. É porque eles haviam ressuscitado, e ele diz que alguns desses ainda vivem entre nós. Imagine vocês, irmãos, que experiência única desses cristãos. Mas você não tinha morrido? Mas eu quebrei o meu atestado de óbito. Por exemplo, você prova, você prova que morreu pelo atestado de óbito. Mas você prova que está vivo, quando você vai lá e fala, esse atestado de óbito é meu, mas pode pegar aqui, eu estou vivo, não é? Então, imagine esse camarada, ele diz assim, aí quando isso aconteceu? Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Irmãos do céu, esse camarada não vai nunca mais na vida viver por outra coisa, a não ser para contar acerca disto. Agora imagine eu e vocês que estavam mortos nos nossos delitos e pecados, que também tivemos vida nele, não podemos parar de falar dessa vida. Olha, eu estive morto, agora eu estou vivo. E a eternidade pulsa no meu coração. Vai ter um tempinho que ele vai parar por um pouco, mas depois ele vai continuar batendo do outro lado. E alguns de nós nem vai morrer. Nem vai morrer.
Morreu hoje a velhinha de 116 anos, né? Eu falei, puxa vida, perdeu para mim. Né? Perdeu. É muito tempo, irmãos. Para com isso, né? Só se for para aguardar Jesus voltar. Se não for, não tem jeito. Então, irmãos, quando esses abalos acontecem, eles estão vinculados à realidade de Jesus. Veja o Apocalipse agora. Vamos lá para o Apocalipse. Eu queria terminar aqui, irmãos, porque na próxima domingo, ou a próxima quarta, eu quero continuar a segunda parte desse estudo. 16, 18 a 21. Que diz o seguinte: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobre modo grande. Manifestação dos últimos dias da humanidade. Esse é o sofrimento que Mateus diz assim: imediatamente em seguida a angústia daqueles dias. Esta é a angústia daqueles dias, que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir morrer, mas vão blasfemarem contra Deus. De todos os terremotos. É porque esse é o último. Esse é o que vai. Quer dizer, as ilhas fugiram. O que aconteceu com elas? Foi embora. Agora vocês imaginam as cidades litorâneas. Some tudo. Mas vamos ler um outro texto em Hebreus 12, 26 e 27. É a repetição, irmãos, de Ageu 2. Repetição de Ageu. Hebreus 12. 12, 26, 27. Olha aí o que diz. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então o que nós vamos aprender, irmãos? Que tudo que foi feito será abalado, para que as que não podem ser abaladas permaneçam. Então, o que eu e vocês podemos pensar sobre isso? O que nós tiramos disso? Que, primeiro, Ageu está profetizando a volta de Jesus. Mas Ageu está falando também de uma realidade aqui e agora.
que viria pouco tempo depois para dar esperança. Mas Ageu está falando para mim e para você que Jesus está vindo. E que ele ainda não abalou tudo. Que ainda não houve angústia tamanha que possa, após essa angústia, vermos o sinal de Jesus e a vinda do Filho do Homem. E que ainda virá momentos terríveis para abalar todas as coisas criadas, para que as que forem permanentes, permaneçam. O que é eterno vai permanecer. Então, o que eu preciso aprender disso? Primeiro, irmãos, não fixemos as nossas esperanças no aqui e agora, porque tudo isto está indo embora. Está indo embora, irmãos. Não feche-se no passado e não ancore tudo ao que você pode ver no presente, porque tudo vai desmoronar e cair um dia. Vocês já notaram que isso aqui foi um dos maiores choques para os judeus, quando Jesus diz assim, que naquele templo não iria sobrar pedra sobre pedra? Sabe por quê? A gente tem dificuldade, irmãos, de achar que vai cair o que nós estamos construindo. Nós temos dificuldade de perceber a amplitude da segunda vinda de Jesus. Mas pode ter certeza, você não precisa de... Aliás, isso não precisa de nenhum de nós crermos para acontecer. Vai acontecer mesmo que a gente não acredite nisso. Isso significa que devemos nos preparar hoje de forma que façamos parte do reino inabalável de Deus. A única coisa que vai durar, irmãos, é o nosso investimento no reino de Deus. A única coisa que vai durar é exatamente o que fizermos com o que nós pudermos de melhor para Deus hoje, aqui e agora. As outras coisas, irmãos, é apenas pretexto para a gente preencher o que sobrar do tempo. E aí comer disso, vestir, desfrutar alguma coisinha, porque até esse desfrute que nós fazemos, vai chegar um dia que não terá graça mais. Vai ficar tão sem graça, que você não vai dar muito valor nessas coisas. Hebreus 12, que você pode ler em casa, termina dizendo o seguinte, olha lá, no finalzinho. Por isso, verso 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor ou destruidor. Então, irmãos, Ageu está dizendo para o povo assim, olha, há um futuro muito melhor do que o passado de vocês. Mas esse futuro é construído pelo melhor que vocês podem fazer hoje. Porque Deus quer trabalhar na vida de vocês a partir do que está nas mãos de vocês para fazer hoje. Irmãos, e aqui é a escola que eu e vocês estamos. A vida é um privilégio. Porque sem essa vida,
sem nós existirmos, nós não teríamos como existirmos na eternidade. Já parou para pensar nisso? Nós só existimos aqui em função da eternidade. E se nós não tivéssemos essa experiência aqui, nós não teríamos a experiência da eternidade. Então, por isso, hoje, isso aqui é uma escola fantástica. Para a gente aprender a usufruir. É o que nós aprendemos no catecismo. Qual a finalidade principal do homem? Usufruir dele, gozá-lo para sempre e glorificar o seu nome. Ou seja, irmãos, aqui é para rirmos, comermos, bebermos, para usufruir da amizade um do outro, para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para comer essas comidas gostosas que eles estão inventando, para andar de carro com quem pode, com ar-condicionado, para estarmos na igreja gostosa, como essa lá fora está um forno, nós vamos sentir daqui a pouquinho, para dizermos para pessoas que nós amamos, para ouvirmos as pessoas dizerem para nós que nos amam, que somos importantes, para construirmos uma realidade espiritual plena, que é aquilo que nós cantamos no início. Que segurança tenho em Jesus, que morreu por mim. E quando Ele vir, ou quando Ele vier, nós vamos usufruir dessa presença maravilhosa. Nós vamos ter dele aquela palavra: vem, filho querido, entra no gozo do seu Senhor. Não há nada melhor do que isso, irmãos. Então vamos descansar nisso. Essa palavra profética foi para os judeus lá após exílio e é para mim e para você hoje. Tão atual quanto foi para eles. Só que nós hoje somos privilegiados de termos uma visão que eles ainda não tinham. Por isso fica mais fácil de compreendermos o texto do que eles. Mas o mesmo Espírito Santo que nos faz compreender o texto hoje é o mesmo Espírito Santo que lhes fizeram compreender o que o Ageu estava falando naquele dia. É o mesmo Espírito, a palavra é a mesma. O impacto que provocou lá, provoca em nosso coração com esperança diferente. Uma esperança do porvir. O impacto para ele está chegando, não é imediato, mas é iminente. A qualquer momento chega. Aí a gente olha e fala assim, mas Jesus já chegou, nós estamos aguardando outra realidade, muito maior do que a deles, que é a nossa eternidade, para toda a eternidade com Cristo. Então isso é que importa, não é?